Neste vídeo, falaremos sobre algumas estratégias para o uso seguro e o monitoramento adequado da lamotrigina, considerando todas essas preocupações sobre possíveis problemas cardíacos e o aviso da FDA. Portanto, para resumir, a lamotrigina não parece causar nenhum prolongamento do intervalo QTc. Ela foi raramente associada à síndrome de Brugada, morte súbita cardíaca e morte súbita inesperada na epilepsia, e está associada a um leve alargamento do QRS. Então, como você deve pensar sobre isso para seus pacientes? Bem, para pacientes sem histórico de qualquer distúrbio de condução, arritmia ventricular ou histórico pessoal ou familiar de síndrome de Brugada, nenhum monitoramento de ECG é indicado. Você realmente não precisa se preocupar com monitoramento adicional para pacientes que não têm fatores de risco significativos. Agora, para pacientes com histórico de distúrbio de condução ou arritmia ventricular, provavelmente faz sentido verificar um eletrocardiograma de base e um eletrocardiograma de acompanhamento assim que a dosagem de estado estável for atingida, se você estiver em um ambiente em que isso seja viável. O risco permanece baixo. Para pacientes com bloqueio de ramo conhecido ou pacientes com histórico familiar de síndrome de Brugada, essas são duas situações em que o risco aumenta um pouco. E para esses pacientes, eu poderia considerar um agente que não amplie o intervalo QRS, o que poderia ser algo como valproato ou oxcarbazepina. Uma ressalva importante é que para pacientes com histórico conhecido de síndrome de Brugada, acho que a lamotrigina é provavelmente contraindicada, e eu não a usaria nesses pacientes. E se você tiver alguém que já está tomando lamotrigina, mas agora esse paciente está preocupado com os riscos cardíacos, ou talvez você esteja preocupado com os riscos cardíacos, a mensagem mais importante aqui é não interromper a lamotrigina por reflexo devido a preocupações teóricas. Você deve realizar uma análise de risco-benefício realmente cuidadosa. É preciso pensar nos riscos de desestabilização se você interromper ou tentar trocar a lamotrigina. E se você fizer uma análise de risco-benefício realmente cuidadosa e não tiver certeza, eu faria um eletrocardiograma e determinaria se existe algum alargamento do QRS. Caso contrário, e novamente, se o paciente não tiver outros fatores de risco significativos, a melhor conduta é provavelmente continuar com a lamotrigina. Lembre-se de que não há evidências que sugiram que a redução da dose de lamotrigina atenue o risco cardíaco. Portanto, não é recomendável reduzir a dose de alguém como um mecanismo de segurança reflexivo, pois não está claro se isso realmente vai protegê-lo ainda mais e provavelmente aumentará o risco de outros resultados psiquiátricos adversos. Portanto, para resumir alguns pontos-chave desta sessão, para pacientes sem histórico de qualquer distúrbio de condução, arritmia ventricular ou qualquer histórico pessoal ou familiar de síndrome de Brugada, não é indicada a monitoração por eletrocardiograma. Para os pacientes com histórico de distúrbio de condução ou arritmia ventricular, seria razoável verificar um eletrocardiograma de base e um eletrocardiograma de acompanhamento assim que a dosagem de estado estável for atingida, se você estiver em um ambiente em que isso seja viável. Para pacientes com bloqueio de ramo conhecido ou histórico familiar de síndrome de Brugada, você provavelmente deve ser mais cauteloso. Você pode considerar agentes que não aumentam o intervalo QRS, como o valproato ou a oxcarbazepina. E, por fim, não recomendamos o uso de lamotrigina em pacientes com síndrome de Brugada conhecida. Isso deve ser considerado uma contraindicação.